O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei, para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. E este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus prezados irmãos e irmãs, Deus nos concede a graça de iniciar esse mês de outubro, mês do Rosário. Mais um mês dedicado a Nossa Senhora. São dois durante o ano: maio, mês de Maria, e outubro, mês do Santo Rosário. E todas as vezes que temos um período de oração mais prolongada, mais intensa, em honra de Nossa Senhora, temos um mês dedicado a Nossa Senhora, podemos ter essa certeza: esse mês é mês de graças especiais que Nossa Senhora quer conceder a todos os seus filhos e filhas. E o que Nossa Senhora nos pede, o que Deus nos pede para a concessão dessas graças, é a nossa oração. Então nos empenharmos de um modo muito especial nesse dia, nesse mês, orar mais, orar com fervor, o nosso texto, o nosso rosário, nos confiando a Nossa Senhora. E esse mês do rosário começa muito bem, porque começa com a memória de Santa Teresinha, Menino Jesus. Uma grande santa. Sua doutrina é tão profunda e tão especial que ela foi declarada há 25 anos atrás doutora da Igreja. São poucos santos que têm o título de doutor ou doutora da Igreja. É quando realmente a doutrina daquele santo é de uma grande profundidade e influenciou outros tantos mais no caminho para Deus, iluminou caminhos. Mas há uma coisa interessante: Santa Teresinha, ela viveu a santidade de maneira muito simples, sem grandes sinais externos, sem nenhum grande milagre. Sem nenhum grande milagre. A santidade dela foi a santidade da simplicidade. Tanto que, quando ela morreu, uma religiosa disse assim: Mas foi tão simples a vida de Teresinha, o que vamos escrever? Aí depois encontraram seus escritos, que formam um livro chamado História de uma Alma. Uma obra belíssima. Uma obra belíssima. E que influenciou inúmeras pessoas, e continua influenciando até hoje. Aí começaram a descobrir quem era de fato aquela irmã tão simples. Mas vejam só, a simplicidade de Santa Teresinha foi muitas vezes simplicidade desprezada e subestimada. Quando, depois de ela um pouco mais conhecida e quiseram iniciar o processo da sua beatificação, um tio de Santa Teresinha foi contra a sua beatificação e canonização. Um tio dela, senão um tio que ela estimava muito. E até algumas religiosas do seu convento, ela tinha duas irmãs de sangue no convento. Ela era a terceira religiosa carmelita no convento, a outra estava numa outra ordem religiosa. Também as religiosas, uma parte delas, não todas, perguntou: mas para que beatificar, canonizar Teresinha? A vida dela é tão simples, não tem
simplicidade esconde uma grande santidade. Pode ser que nós tenhamos convivido, tenhamos passado perto de pessoas profundamente santas, e nós nem notamos, por causa da simplicidade delas. Santa Teresinha é a santa da simplicidade. E o interessante de Santa Teresinha é que ela teria ficado desconhecida de todos, se a mão de Deus não tivesse querido destacar. Em geral, as religiosas, elas são sepultadas numa área dentro do próprio convento. Nos conventos antigos, de clausura, existe uma área para sepultar as religiosas. No convento de Santa Teresinha existia. Mas no ano em que ela morreu, 1897, a França, o governo da França, estava perseguindo a igreja e proibiu o sepultamento dentro dos conventos. Então Santa Teresinha teve que ser sepultada, mesmo sendo religiosa, num cemitério, junto com o povo. E foi essa a circunstância que Deus nos deu. Porque ela ali foi sepultada, vez por outra as pessoas viam algumas religiosas rezando, algumas pessoas rezando, e o povo começou a rezar. Quem está ali? É uma religiosa. Começaram, não se sabe quem foi o primeiro a pedir uma graça a Santa Teresinha. Mas as graças começaram a acontecer no seu turno. Aí as pessoas quiseram descobrir, mas quem é essa religiosa? Que informação o Carmelo nos dá sobre ela? E a primeira resposta foi: nós não temos muita informação sobre ela. Foi aí quando uma outra religiosa, mexendo na caixa de guardados, estavam escritos sobre Teresinha. Essa religiosa leu, ficou impressionada, passou para o padre, que era o capelão do convento, ficou impressionado, e isso começou a ser conhecido. Esse padre, ele disse: vamos publicar esse livro, esses escritos, e foram publicados. E se transformou num grande sucesso. O mundo inteiro começou a conhecer quem era aquela religiosa chamada Teresinha do Menino Jesus. A partir disso surgiram mais e mais milagres. E aí foi feita justamente o seu processo de beatificação e canonização. O padre Júlio Maria, célebre missionário, ele disse que Santa Teresinha foi colocada por Deus nesse tempo em que nós vivemos, nos tempos modernos. Ela foi colocada por Deus para esclarecer o povo sobre uma coisa muito importante. A santidade não é uma coisa complicada. A santidade é simples. A santidade é simples. Santidade não está em fazer uma porção de milagres. Não está. Não está em fazer sinais extraordinários. A santidade está em ser fiel a Deus no dia a dia, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. E o caminho de Santa Teresinha, chamado infância espiritual, ela se julgava muito pequena, é o caminho, primeiro, da confiança total em Deus. Total confiança em Deus. Depois, o caminho da humildade. Confiança total em Deus, humildade e o amor a Deus, manifestado em tudo, em coisas grandes, nas coisas pequenas. Eu vejo como que a doutrina dessa santa, ela é belíssima e mostra que a santidade não é uma coisa complicada, mas é algo acessível a todas as pessoas. Ela foi canonizada em 1934 pelo Papa Pio XI e a sua fama se espalhou por todo o mundo. Canonização de Santa Teresinha, 1934. Essa imagem está toda bonita aí agora, está toda estragada. Está tudo bonito agora. Essa imagem é de 1936. Ano que vem, fará 90 anos. Quem dera que a gente pudesse chegar aos 90 bonitinhos assim também. Né? Mas essa imagem foi um presente do Rodolfo Pena. Ele presenteou a nossa paróquia com essa imagem, presenteou os filhos de Maria. E divulgou, ele foi o primeiro a divulgar aqui em Itaberaba a devoção a Santa Teresinha. Ele já era bispo, mas vinha frequentemente a Itaberaba. Existe gente da sua família aqui até hoje,
tinha mais ainda, então sempre gostava de trazer algum presente para Itaberaba. A imagem de Santa Teresinha, a imagem grande de São José que está, são presentes de Dom Rodolfo para essa nossa paróquia. E ele foi então alguém que trouxe essa imagem, a abençoou e ensinou aos antigos itaberabenses, sobretudo às moças do movimento Filhos de Maria, a terem especial devoção a Santa Teresinha. De fato, era uma santa com o dom de milagres. Ela não teve esse dom de milagres em vida aqui na Terra, porque ela escolheu o caminho da simplicidade. Até disso ela viu mal, mas ela teve generosamente o dom de milagres e tem no céu. Uma das suas frases mais belas é essa: eu passarei o meu céu fazendo bem à terra. Passarei o meu céu fazendo bem à terra. E ela diz que do céu derramará sobre a terra uma chuva de rosas. As rosas são símbolo das graças que ela pede a Jesus e entrega a cada um de nós. Por isso ela é sempre retratada com o crucifixo, o amor dela a Jesus e com as rosas. E interessante, sempre com a rosa na mão, prestes a entregar ao devoto que a pede convenientemente. Tanto que o povo tem o costume de rezar a famosa novena das rosas, que é muito simples, né? É uma oração de Santa Teresinha e se rezam 24 glórias ao Pai, em honra dos 24 anos que ela viveu nessa terra. Em 24 anos, atingiu uma altíssima santidade. Que ela, portanto, interceda por nós e que nos alcance as graças das quais nós tanto necessitamos. Feliz daquela que tem devoção a Santa Teresinha. Feliz de quem Santa Teresinha se aproxima, quem Deus coloca Santa Teresinha como especial protetora e intercessora. É interessante, tem santos que Deus nos dá desde o início da nossa vida. Sempre vai nos acompanhar sempre. Para mim, Santo Antônio. Primeira imagem de Santo Antônio é Santo Antônio. Tem até hoje. Devia ter uns 4 anos de idade, por aí. Até hoje, sei lá. Santo Antônio me acompanha desde sempre. Depois, no meu tempo, no final do tempo de seminário, sobre o meu sacerdócio, Deus colocou 2 santos me acompanhando, de modo especial. São João Bosco e Santo Afonso Maria de Ligório. Mas é interessante que no decorrer da vida, Deus acrescenta alguns santos a mais, para nos acompanhar a partir daquele momento, para nos acompanhar naquela situação. Os santos são os nossos amigos do céu. Eu quero terminar dizendo isso, chamando a sua atenção para prestar atenção nas coisas que Deus faz. Porque às vezes Deus coloca um santo para te acompanhar a partir daquele momento. E a pessoa nem se dá conta. Tão distraído. A vida da pessoa é uma correria tão grande. A pessoa fica chafurdando nas suas preocupações, embolada nas suas tristezas, centrada na sua vida apenas, e esquece de perceber um santo, uma santa que Deus está colocando ali ao lado para acompanhar. E às vezes Deus dá até sinais. Uma vez eu perguntei a Nosso Senhor: mas o senhor quer realmente que São João Bosco me acompanhe? Eu perguntei para Deus. A resposta não tardou a vir. Eu fui comprar um livro na loja de livros usados, comprei o livro. Usado é mais barato. Quando eu abro o livro, tem um santinho. De quem? São João Bosco. É um santinho antigo, da época da canonização de São João Bosco. Também foi canonizado em 1964.
Só que esse santinho tinha algo diferente, tinha uma relíquia, um pedaço da batina do seu rosto. Deus muitas vezes ele responde, valeu muito claro, e coloquei do seu lado assim. Qual santo está do seu lado? Qual santo Deus já colocou do seu lado? Preste atenção, abra os olhos, abra o coração, abra a sua alma. Deus não nos deixa sozinhos. Claro que Nossa Senhora já está conosco, né? Mas Deus coloca mais gente além de Nossa Senhora. E às vezes a gente não percebe. Aí seria uma ingratidão muito grande, né? Seria uma ingratidão muito grande nossa. Mas a gente pode cometer essa ingratidão. Então, presta atenção em quem Deus colocou. Em quem Deus colocou. Ali, do seu lado. Está mesmo. Está verdadeiramente. E hoje veneremos um modo especial. Santa Teresa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.